E isso faz com que haja, então, as orações subordinadas, né? Com que elas se subordinem uma à outra, tá? Então, gente, a segunda oração aqui, se tudo estava bem, completa o sentido de o fiscal verificou, tá? Então, esse fiscal verificou depende dessa oração para gerar sentido, e essa aqui depende da primeira para existir, né? Ela só está existindo em função do que falta na primeira oração. Por isso que ela é chamada de uma oração subordinada. Ela é substantiva, e a gente está vendo as substantivas porque elas substituem funções sintáticas básicas, essenciais da oração principal. No caso da primeira oração, o que faltou? Faltou o objeto direto, né? Como nós temos ali o verificar, quem verifica, verifica alguma coisa. Então, eu tenho que identificar que verificar é esse, né? Então, no caso, falta o objeto direto. Aí, toda essa oração que veio depois assume essa função. Por isso que ela é chamada de oração subordinada substantiva objetiva direta. Porque ela entra no lugar do objeto direto. Tá? Então, oração subordinada substantiva objetiva direta, porque entra no lugar do objeto direto que falta na oração principal. Tá? Agora, perguntei-lhe quando ia casar. Gente, quem pergunta alguma coisa e pergunta a alguém, tá? Então, vejam que esse verbo, ele tem dois objetos, tá? Só que um deles está comprimido numa palavra só, né, que é o lhe, o LHE, que na verdade é o objeto indireto do verbo perguntar, perguntei a quem, né? Tem a preposição ali no a, né, a quem, e perguntei o quê. Esse o quê foi substituído por uma oração inteira, né, que é o quando ia casar. Então, aqui a gente também tem um caso de oração subordinada substantiva objetiva direta, porque essa expressão, quando ia casar, também entra no lugar do objeto direto do verbo perguntar, certo? Mesma coisa vale na 42. Todos pensaram. Tá, mas todos pensaram o quê? Né? Pensaram que fosse um disco voador. Então, quem pensa alguma coisa. Esse alguma coisa aqui, que é essa oração inteira, né, substitui o objeto direto da oração principal. Tá? Então, nós temos aqui também uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Essas três primeiras, todas iguais, tá, guris? E vejam que as conjunções, elas são diferentes, tá? Mas o fato de elas estarem complementando o verbo e trazendo, né, de maneira direta esse complemento, sem preposição e tal, elas sempre entram como objeto direto, tá? Então, por conta disso, essas três primeiras são objetivas diretas. Agora, vejam que tem uma diferença na 43. Para alguns, a pátria é. Para alguns, a pátria é. Aqui, guris, a gente tem um negocinho que vocês vão lembrar, que a gente já estudou bastante, que é um troço chamado verbo de ligação, tá? O verbo de ligação, ele normalmente liga o quê? Ele liga um sujeito até um predicativo, que é aquela palavrinha que dá a característica desse sujeito, tá? Claro que o movimento pode ser de um lado para outro, quanto o contrário, né? Eu posso estar colocando uma oração para substituir o sujeito, ou eu posso estar colocando uma oração para substituir o predicativo. Nesse caso aqui, guris, a pátria é o sujeito. A pátria, sujeito, é verbo de ligação. E essa expressão toda aqui, onde se está bem, é a característica dessa pátria. Então, toda essa oração aqui, ela substitui o predicativo do sujeito. Por isso que ela é chamada de oração subordinada substantiva predicativa, tá? Justamente porque ela traz a característica para a palavra pátria, que está na oração principal, tá? Ah, Sor, mas tem o para ali no início, ele também não tem alguma classificação? Não, porque para é preposição, né, guris? Não é conjunção.
Conjunção está aqui nesse caso, está no onde, tá? Então, daqui a gente vai ter, né, uma oração que se subordina à primeira em função de que ela entra no lugar do predicativo do sujeito que está ausente, certo? Ó, olhem só a diferença para essa aqui. Ainda não se estabeleceu quais devem ficar. Ainda não se estabeleceu quais devem ficar, tá? O que acontece? Esse se estabeleceu aqui, que dá a ideia do estabeleceu-se, que a gente viu, né, há algumas semanas já, que quando o verbo, quer dizer, a gente já viu isso muito antes, mas retomamos recentemente, né? Quando o verbo está na terceira pessoa do plural, nós temos o famoso sujeito indeterminado. Quando ele está na terceira pessoa do singular com esse se, né, que pode ser de, como é que é a mesma frase? De estabeleceu-se, em vez de se estabeleceu, é só a ordem ali que está colocada diferente, tá? Nós temos um caso de sujeito indeterminado. Por termos o sujeito indeterminado, então a gente sabe que existe um sujeito, né? Tem o estabelecer, e quem estabelece, estabelece alguma coisa, tá? Estabeleceu o quê? Quais devem ficar. Então, novamente, esse quais devem ficar entra como objeto direto de estabelecer. Portanto, a oração subordinada substantiva, objetiva direta, tá? Tá diretamente complementando o verbo estabelecer, ok? Agora, olhem a diferença para o necessito aqui. Eu necessito, é eu, né? Sujeito oculto, necessito, né? A terminação do verbo indica isso. Necessito de quê? Necessito de que você me acompanhe. Aí, guris, a função de complementar o verbo é a mesma, tá? Qual é que é a diferença? Tá aparecendo uma preposição na frente da oração subordinada, tá? Esse de aqui estabelece uma ligação entre o verbo e toda essa oração que vem depois. Então, aqui nós temos, né, uma oração subordinada substantiva, objetiva, indireta, tá? Porque por mais que ele complemente o verbo, necessito, tem a preposição de na frente, que daí faz essa ligação entre as duas partes, entre as duas orações, colaborando com a ligação entre as duas ligações, entre as duas orações, né, feita pelo quê? Deixa eu repetir. Colaborando na ligação entre as duas orações, tá? Que então é feita pelo quê? Aí tu colocou o de junto, porque o verbo pede a existência do de, né? Então nós vamos até a objetiva indireta. Ó, agora, olhem essa aqui. É importante. Quando a gente se depara com o verbo de ligação, como eu falei antes, tá? A gente tem que ver onde é que está o sujeito, onde é que está o predicativo do sujeito, certo? É importante. Importante, guris, é uma característica, é um adjetivo, né? Então, ali está aparecendo na oração principal o verbo de ligação, que é o é, está aparecendo o importante, que é o predicativo do sujeito. O que está faltando aí? Justamente o sujeito. Então, essa oração que aparece aí, ó, que você tenha juízo, na verdade, é o sujeito da oração principal, que está ausente. Se eu dissesse que você tenha juízo é importante, só fazendo a inversão das duas orações, ficaria mais claro, né, para a gente identificar que sujeito é esse que está aí. Então, aqui nós temos toda uma oração que assume a função do sujeito. E ela é chamada de oração subordinada substantiva subjetiva, tá? Justamente por entrar no lugar do sujeito da oração, tá?